A consulta de pré-natal pediátrico vai muito além de estabelecer o vínculo com a família. Eu sou a doutora Amanda Sabe, médica pediatra, e hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre tópicos importantes que a gente aborda nessa consulta. Antes de continuar, já segue meu canal, dá o seu like no vídeo, é muito importante para o meu engajamento e para você poder acompanhar o restante das informações que a gente compartilha aqui toda semana. Planejar a assistência ao recém-nascido vai muito além de falar sobre o aleitamento materno, sobre enxoval. A gente vai falar sobre prevenção de acidentes, sono seguro, e tem mais alguns pontos que são importantes ainda dentro do pré-natal, que a gente precisa alinhar junto com o acompanhamento da mãe com o obstetra. Existem alguns exames que são muito importantes e dentro da ótica do pediatra, a gente precisa fazer um acompanhamento mais de pertinho. Diverge um pouquinho do olhar do ginecologista, porque o nosso olhar é focado em prevenir e identificar de forma precoce fatores de risco para o bebê. Falando sobre as infecções, a gente precisa sempre pontuar as torches, que são torches. Então, torches são as principais infecções congênitas que esse bebezinho pode ter. Eu sei que a gente fala muito delas no acompanhamento de pré-natal: sífilis, HIV, hepatite, toxoplasmose, citomegalovírus, mas eu preciso trazer alguns pontos que eu não vejo o pessoal falando muito e que são de extrema importância para a gente pontuar ainda na gestação. O primeiro exame que a gente vai falar é sobre o citomegalovírus. Não existe a indicação de fazer o rastreio universal dentro da ótica da ginecologia e obstetrícia, mas para nós na pediatria faz muita diferença. Ainda que não tenha um tratamento específico para isso na gestação, saber se essa mamãe teve citomegalovírus na gestação muda as nossas condutas quando o bebezinho nasce. Então, o rastreio deve ser feito diferente, os exames devem ser solicitados de forma precoce e o acompanhamento é todo diferente. Então, para vocês terem uma ideia, o citomegalovírus é uma das principais causas de surdez neurosensorial. E às vezes a gente só vai perceber isso lá na frente, quando aquela criança já atrasou a fala. Algo que a gente podia ter identificado lá no pré-natal. Então, para nós pediatras, faz muita diferença saber se essa mãe teve exposição ao citomegalovírus e ter esse exame ali repetido, ser avaliado em todos os trimestres, para a gente poder identificar se tem risco e, se esse risco existir, fazer o acompanhamento e a investigação correta. Próximo exame, que também é fundamental a gente avaliar, é o exame de toxoplasmose. Esse, existe sim a indicação de fazer o rastreio, todo ginecologista obstetra pede ele durante a gestação e ele tem tratamento. E esse tratamento varia de acordo com o tempo gestacional que foi identificado, com o resultado dos exames. Então aí a gente precisa realmente desse segmento junto e nesse sentido já é um acordo entre as duas especialidades que precisa fazer o tratamento e o rastreio, tudo certinho. Então, o que muda para nós pediatras? De novo, o segmento do bebê exposto. Então, faz muita diferença pra gente se esse bebezinho foi exposto à toxoplasmose, mas se foi feito o tratamento correto, ou se não foi feito o tratamento, e em que momento da gestação que isso foi descoberto. Então, se eu já sei que houve uma exposição à toxoplasmose na gestação, muda totalmente o rastreio que eu vou fazer a hora que esse bebê nasce. E aí, na consulta de pré-natal, a gente já consegue deixar isso alinhado, já fica previsível. A gente já sabe o que vai acontecer a hora que esse bebezinho nascer. E isso já alivia o coração dessa família, porque ela já sabe todo o planejamento que a gente tem para investigar. Quanto a sífilis e HIV, existe sim um consenso sobre o acompanhamento e o segmento. Quando se trata de HIV, geralmente essa mamãe faz o acompanhamento também com o infectologista. E quanto a sífilis, a gente alinha os exames que devem ser solicitados e quais as possíveis opções de tratamento. Então, a questão é a gente conseguir entender o que deve ser feito. Sobre as hepatites, a gente também tem alguns pormenores, via de parto, a necessidade de fazer imunoglobulina, e se a gente já identifica isso na consulta de pré-natal, a gente já consegue deixar tudo organizado para o seu bebê receber todo o tratamento e fazer a investigação certinha, conforme o protocolo, para diminuir ao máximo a chance de alguma transmissão. Sobre as doenças que fazem a transmissão vertical, ou seja, da mamãe para o bebê, são essas que são as principais que a gente sempre conversa na consulta de pré-natal pediátrico. Mas tem mais um exame que é fundamental, que a gente precisa falar sobre ele, que é o SWAB para estrepto B. Ele é indicado entre a 35ª e a 37ª semana de gestação e ele é para a gente identificar se existe o estreptococo do tipo B ali na flora vaginal. O que muda pra gente quando essa mamãe tem um
strep-B positivo, é necessário fazer o uso do antibiótico 4 horas antes desse bebê nascer. Quando a gente faz a profilaxia da forma correta, a chance desse bebezinho ter alguma doença causada pelo strep-B, ela é muito menor. E novamente, a gente alinha expectativas, porque algumas vezes a gente vai precisar fazer exames de rastreio infeccioso. Não é algo obrigatório, mas em alguns casos pode ser necessário. Então isso também muda a conduta para o bebezinho recém-nascido. Entender sobre esses exames do pré-natal é fundamental na hora de fazer o acompanhamento do seu bebê. E poder prever aquilo que pode ou não acontecer, quais exames vão ser solicitados, ajuda a gente a ter um puerpério muito mais tranquilo e fazer os cuidados certinho, conforme os protocolos, para minimizar a chance de seu bebê ter qualquer tipo de complicação. E aí, já sabia dessa informação? Se você não sabia, continua nos acompanhando, que toda semana tem vídeos falando mais sobre o acompanhamento com o bebezinho.